Boa tarde, povo de Igarapé. Meu nome é Hudson e atuo na área cultural. Hoje venho falar sobre o momento em que estamos passando, que ironicamente está descrito em livros sagrados. A descrição de acontecimentos naturais em consonância com situações humanas é comum em momentos bíblicos, como por exemplo em Isaías 26 um pouco antes e 31 um pouco antes, onde cita o acontecimento de fluxo de águas e de questões ligadas a fogo, muito relacionado à explosão de artifícios bélicos. O mecanismo que faz com que isso aconteça parece funcionar de forma caótica, onde pessoas inocentes sofrem o resultado das atitudes de pessoas ruins. O que causa, sendo este último, a ira de Deus. Os últimos acontecimentos, por ironia, estão conectados aos lombardos, tanto sumérios quanto ítalos da região da Sicília, devido à região de serra, antiga habitação dos cartaguases, os navegantes de cá, região de Teresópolis, dentre outros, região serrana e com ancestralidade de navegantes lombardos, ligados à colônia do Líbano, Baxém, antigo nome do Brasil, devido a esses mesmos navegantes. As regiões de conflito bélico e os acontecimentos de chuva demonstram a sincronia de movimentos da batalha dos querubins e dos humanos. Muitas vezes responsáveis pelos acontecimentos climáticos, as consciências angélicas passam mensagens por meio de grandes acontecimentos que geram notícia. Eles são mensageiros de informações que durem longo tempo
e grande compreensão da grandeza da sincronia de movimentos. Temos o hino de Araúna, um hino de destaque pela sua descrição de uma consciência augusta e pura que deve ser levada a um altar. Assim como o hino Ave Glória, Ave Império, ambos hinos brasileiros que descrevem um altar em território nacional, conectado ao Senhor descrito na Bíblia. A narrativa da restauração de Sião, dos rios que fluem do trono do Senhor, entre eles Pison, possivelmente o Rio São Francisco, devido ser um dos rios de maior tamanho do território nacional. É batata inglesa graúda só R$2,99 o quilo. Melancia docinha por A narrativa melancia docinha por R$1,99 o quilo. Maçã sagrada R$5,99 o quilo. Caqui se encontra em andamento. Somente nesta quarta-feira, na rua Antônio Gabriel de Rezende, número 527, na entrada da cidade. E o chamado Na sua casa no 31 Senhor dos Exércitos 9771 31982 está em atuação. Porém, é difícil sondar as suas intenções, devido à situação de sofrimento, muitas vezes de pessoas inocentes. Segundo o noticiário internacional, estamos muito próximos de ter movimentos malignos comuns ao noticiário, classificados pelos Estados Unidos como organizações dignas de ataque. É a narrativa do chamado punimento também aos inocentes. É difícil ver os acontecimentos em regiões como Peruíbe ou Juiz de Fora e acreditar que aquelas pessoas eram destino da ira descrita em Isaías 26, um pouco antes, devido ao número de pessoas que poderiam ser qualquer um de nós. O movimento energético de engrandecimento e louvor profético
encontra interferência ao perceber o sofrimento das famílias. Porém, sim, é um momento descrito na Bíblia. E na área cultural, relacionado aos lombardos, aqueles na figura de Assurbanipal, que nos ciclos descrito na chamada sabedoria das idades, vem a territórios instruir povos no chamado bom convívio e boa orientação cultural de compartilhamento de retribuições, a chamada felicidade. O hino de Araúna reflete movimentos próximo a um altar, um circuito ancestral, como descrito no Salmo 29, um pouco antes. O Senhor me ocultará no seu pavilhão e me elevará sobre a sua rocha. Esse circuito tem por condição sine qua non os seus integrantes funcionando de acordo com os seus arquétipos morais, de conduta, valores e princípios patrióticos. Em algum momento, a pátria pode nos chamar a um conflito. Como diz o hino nacional, verá que um filho teu não foge à luta. Porém, essa luta teria motivações conflituosas. Mas teria o cumprimento de descrições bíblicas, onde diz que o Senhor debulhará o cereal do Eufrates ao Nilo, ou seja, conhecimentos persas aos egípcios. Os lombardos seriam na figura dos persas, que passaram pela porta de Micenas para instruir o novo território do Éden, na tradição moral, talvez até mesmo dos jônios, a filosofia de Sócrates. A chamada alta cultura e observação de arquétipos vem do compartilhamento de cordeiros, como descrito em Êxodo 29, diante do altar, na chamada porta. O bom analisar do curso das narrativas resulta no observar das repetições das fortunas dos chamados personagens da narrativa temporal a qual participamos. O conflito
das regiões polares, no caso Rússia, é um conflito de tradicionalismo e de narrativas de ancestralidade semelhante, onde fala-se que o outro compartilha da mesma cultura e por isso o território seria unido. É o que semelhantemente pode ocorrer futuramente. As guerras no Oriente são devido à amizade e compartilhamento de culturas. Muitas vezes os países radicais atacam outros apenas por manterem relações diplomáticas. Por exemplo, com Israel e Estados Unidos. Estamos caminhando para esse tipo de acontecimento. Porém, estamos no núcleo daquilo que é o diferencial do Brasil. As narrativas culturais e os chamados territórios sagrados. A chamada Efraim, de difícil doutrinação, devido seus tempos remotos. Porém, a concordância de reflexões e a chamada conclusão conjunta resultam no bom andamento e na boa tomada de decisões e restauração das chamadas veredas. O chamado tempo sagrado, onde os seres não compartilhavam da chamada degeneração, o tempo do Éden, ou ainda a Atlântida. Muitas vezes narrada em filmes, como por exemplo Avatar, onde os seres vivem em harmonia. É o objetivo da chamada narrativa atual, a restauração de Sião. Descrita no livro de Zacarias 9, um pouco antes. Para isso, seria interessante o revestimento de ouro do chamado altar do Senhor, como feito por Davi. Porém, na figura da redescoberta cultural oficial
da descrição e presenteamento de novos tesouros simbólicos em regiões que hoje talvez a um turista internacional possa causar desapontamento e ser visto apenas como escombros. Precisamos ornamentar com as chamadas placas memoriais monumentos que muitos conhecem como comuns do dia a dia, mas por falta de descrição, à vista do chamado olho nu, a visita in loco de locais descritos às vezes até mesmo como o Monte de Enkidu, como em Josué, na figura do livro original em hebraico, que pode ser consultado online, parecer muitas vezes com um local antigo qualquer, devido muitas vezes o nosso olfato onírico sentir uma situação diferente, mas falta uma descrição visual. Há na figura hoje das placas memoriais a possibilidade de ornamentar pontos turísticos e favorecer as visitas internacionais, e há sim essa riqueza. Muitas vezes hoje os órgãos oficiais estão valorizando culturas posteriores, como no caso de Betim, onde vimos recentemente a exibição de eventos de cunho diverso em local que sabe-se é de antiguidade neerlandesa. Aqueles que trouxeram a Escritura Sagrada muitas vezes aqueles que sabem as informações se enchem de mágoa e se calam. Outras culturas podem tapar a realidade do território físico que guarda elementos materiais de narrativas bíblicas. Devido à falta de descrição e reconhecimento oficial. É essa a missão do regente cultural: conseguir o bom acordo entre os integrantes e personagens para o reconhecimento de atributos
de materialidade, da conexão entre a narrativa mitológica e a narrativa comum do dia a dia, para que possamos alçar os ápices da narrativa profética da Bíblia, os corpos glorificados, o chamado noivado do Senhor e o chamado cavalo branco do livro de Apocalipse, conectados na mesma materialidade do dia a dia, devido às altas frequências de criação compartilhadas entre os integrantes da municipalidade da chamada Cidade Luz, descrita no livro de Juízes no início e no livro de Josué. Aqueles possuidores da herança de José, os arcos que resultam na conquista do paraíso. Esta é a mensagem, obrigado. Bom dia, povo de Igarapé. Meu nome é Hudson e atuo na área cultural. Hoje venho falar sobre traços sagrados da região a qual habitamos. As escrituras sagradas, se não me engano, no livro de Josué, relatam a vitória sobre o chamado rei de Og. Em seu território havia o chamado último dos Refaíns, ou serafins, que repousava em forma de rocha. Esse era chamado Quirion, relacionado às tradições ancestrais da Assíria, território sagrado, referido como Duranqui, local herança das ancestralidades e das jornadas das consciências divinas. O Brasil é guardião de um altar sagrado, às vezes referido como o altar edificado por Salomão e conquistado por Davi. O chamado palanquim de madeira, narrado no Salmo: colocarei a minha destra à sua disposição, até que conquiste os seus inimigos como estrada aos seus pés. No caso, a Assíria. O livro de Isaías 25, um pouco antes, diz: o meu povo desceu ao Egito e foi comprado sem dinheiro, numa forma de trabalho, envolto em enigmas. A criação dos arcos morais, narrado no Salmo 51, que nos tornam dignos ou não de usufruir coisas planejadas pelas consciências superiores.
estamos sujeitos à fortuna editada pelas mentes sagradas. O atual cenário político e de conflito internacional é fruto de uma fórmula moral na qual se baseia o Criador e seus anjos para nos dar a recompensa dos ancoramentos que damos à existência. A Assíria, na questão da civilização suméria, foi a criadora do calendário, dentre outros. A observação dos ciclos e do cálculo conforme a passagem do tempo, da chamada agricultura, é a herança desta civilização, muito rica em heranças culturais e possuidora, devido a seus estudos, talvez orientais, relacionados a fluxos de energia, conhecido hoje como chakras, as próprias emanações da Terra, a qual o local em que habitamos possivelmente tem grande influxo, devido a ser o local onde repousa a chamada herança ou referida porta, citada por Jacó como a escada que os anjos subiam e desciam aos céus. O rito de Arão pede que sejam oferecidos carneiros, ou ainda contadas histórias de vida, na qual nos entusiasmamos ou tivemos o entusiasmo conforme os estudos que tivemos para tomar as atitudes. O fruto dessas atitudes deve ser narrado à porta, como narra Êxodo 29, um pouco antes. Esse cordeiro um dia resultará na obtenção dos corpos sagrados, para ir rumo a uma fortuna melhor. Porém, toda a estrutura foi trabalhada na ancestralidade por civilizações como a da Assíria. Os chamados escritos das tábuas de argila são a herança que permite a continuidade temporal do conhecimento. O chamado livro de Bota, fruto das expedições de Napoleão, descreve os átrios da Arca do Senhor, uma missão
de guiar uma civilização numa navegação, talvez pelo universo, com uma arca cultural, porém ela está difusa em degraus de entendimento conforme a sua estrutura cultural. Herança dos maias também, a chamada escada de Jacó, referida no livro de Obadias. Jacó terá sua herança no Monte Sagrado. O desfecho da narrativa bélica internacional está conectado aos avanços rumo à herança sagrada da civilização humana, conforme o seu grau de envolvimento com as narrativas mais atuantes, será o nível da recompensa. O chamado reconhecimento oficial das estruturas, já muitas vezes regionalmente aceitas como sagradas, tem por resultado o fluxo de turistas e estudiosos, a riqueza cultural e a etnia local mais envolvida na narrativa sagrada. O chamado reconhecimento oficial vem do acesso a estudos, a intenção de criar livros e obras artísticas que, se pesquisadas a fundo devido à verdade, resultem em eventos de exposição pública sobre esse assunto. A referida conexão de culturas ancestrais resulta no emaranhamento de civilizações com interesses comuns do rumo que resultará na melhoria da qualidade de vida. A chamada porta ancestral para o chamado CI ou Sete Além, muitas vezes referido aos deuses gregos, Olimpo, o chamado Duranqui, caminhos lunares, conhecimentos de hoje em que hoje é difícil ancorar devido
a vibração da Terra. Muitas vezes doutrinada em assuntos de baixa frequência. Porém, como as lendas de São Jorge e muitos relatos, como a própria Duranqui, é possível sim a obtenção de uma herança cultural em referência a contos e tradições sobre conhecimentos lunares. As consciências trabalham em frequência diferente. Por isso, é preciso a obtenção de mais cultura para acessar o referido cordeiro, que resultará na conquista do caminho da escada de ouro, muitas vezes escrita na Bíblia como Gileade. Por enquanto é isso, tenha um bom dia. Bom dia, povo de Igarapé. Meu nome é Hudson e atuo na área cultural. Hoje venho tratar sobre os fatores que resultam nos acontecimentos atuais. As chamadas pedras do templo, sendo o templo o altar do Senhor, a terra. As pedras do templo seriam rochas de ancoramento moral que recompensam aqueles que agem de acordo com os mandamentos. O chamado labirinto de Minotauro, o qual estamos sujeitos todos os dias. A lista de atitudes e escolhas que somos submetidos a fim de alcançar uma recompensa. O chamado circuito do altar está baseado nas rochas trabalhadas pelas civilizações, ou ainda os humanos sob influência angélica, os chamados filhos de Isaac. Devido este ter passado por uma porta, a qual, após ter inclinado-se um cântaro
ele obteve uma esposa que possivelmente o levou a outras regiões do cosmos. O seu conhecimento obtido e de seus irmãos figura no conhecimento celeste dos persas. O conhecimento sobre os ciclos e movimentos dos corpos celestes e as suas influências na Terra. É o chamado intercâmbio de civilizações. Esses povos, irmãos de Isaac, figuram também nos guardiões dos muros, pois eles habitam as fronteiras. Muitas vezes na figura dos chamados filisteus, ou ainda os amalequitas e lamonitas. Estes seres trabalham o circuito de recompensa ao humano, devido às suas leis trabalhadas em suas rotas pelo universo. O livro de Isaías, se não me engano, 31, um pouco antes, narra que Deus está irado após o seu braço ter efetuado golpes de fogo e ter também causado chuvas e mudanças na geografia. O que hoje vemos o braço de fogo como os mísseis e as chuvas que vimos em Juiz de Fora e Peruíbe. E conta-se que a ira dele só seria finda caso as rochas do templo fossem quebradas. Talvez numa ironia, pois a Terra funciona como um circuito de análise das atitudes e da recompensa. O chamado Caibalion o ciclo de empreendimentos que resulta na manifestação da narrativa sagrada tem inerente a chamada participação de um cavaleiro sobre um cavalo branco, portando o manto do Criador, aquele que ele refere nas entrelinhas de Obadias, narrando livros como Isaías, Jeremias e Ezequiel, um lagar que ele pisou, uma fenda que ele habitou,
muito desafiadora, que culmina no vinho do conhecimento, o qual ele utiliza sobre o cavalo brilhante. Ele disse: muito me admirou que não houvesse quem me substivesse. O cavalo brilhante do livro de Apocalipse é fruto da interconexão de atitudes dos eleitos. Os chamados filisteus, os irmãos do referido Isaac, têm o conhecimento das jornadas celestes e dos ciclos, e muito referem a uma porta para 7 Marias, Seir, ou ainda 7 estrelas, muitas vezes referida na cultura popular como as Pleiades, uma civilização muito avançada que teria trabalhado junto à humanidade. A ironia dos nomes Ashtasheran e a chamada deidade Ishtar dos sumérios eram interconexões que ocorriam no mundo antigo da referida Duranqui, o local antigo do templo que unia as civilizações cósmicas. É o referido Templo de Davi, que não foi trabalhado por mãos humanas, ou seja, já estava pronto. Talvez seja mesmo o corpo de Quirion, narrado após a vitória sobre o rei de Og, que seria o último dos Refaíns, ou no jogo de palavras, serafins, que repousa em forma de rocha. Esse templo, reconquistado por Salomão, por ironia, tratado num diálogo provocativo, se Deus habitaria um templo de madeira, um cedro, ou seja, um ser humano à procura de um templo ou um corpo humano para habitar, teria sido conclamado filho do rei Salomão, para que após as vitórias houvesse a antropomorfização na forma de um templo ao Senhor no corpo humano. Essa nova casa possibilitou os trabalhos
no templo ancestral Duranqui. O chamado circuito em forma de rocha, resultado dos trabalhos das civilizações. Referido como o corpo de um ser celeste de nome Quirion. Uma ironia a Sião, talvez o primogênito do Senhor. Aquele guardião dos cânticos, referido Inon. A Bíblia diz que o Senhor tem narradores fiéis, junto, no caso, aos céus. Os seus repetidores que narram ao universo a história da Terra. Os referidos muros celestes são as chamadas rotas, muitas vezes tratadas em conhecimentos como o do Carnutum, dos monges piagas. O Carnutum é a rota dos conhecedores da sabedoria de Cá pelo universo. Temos no Vaticano a narrativa do dilúvio universal, onde os conhecimentos foram confundidos na forma do toque do dedo do humano no Criador. O conhecimento humano se perdeu do conhecimento divino, devido a uma similaridade com a Torre de Babel. As pedras trabalhadas pelas civilizações resultam nas leis de recompensa, muitas vezes de acontecimentos catastróficos, como o braço de fogo e as chuvas. São leis arquétipas, trabalhadas até mesmo para que continue o fluxo de consciências para a Terra, num abraço cósmico. Por enquanto é isso, tenham um bom dia. Bom dia, povo de Igarapé. Meu nome é Hudson e atuo na área cultural. Hoje venho falar sobre a jornada das consciências,
a questão dos animais e o movimento, ou mesmo as viagens das consciências rumo a missões. O livro de Jonas, nas Escrituras, trata sobre um rei de Nínive que, ao receber uma notícia, ele retira suas vestes reais junto ao seu povo e até mesmo seus animais e se assenta nas cinzas, sendo, segundo o livro Sefer Yeratz, de conhecimentos judaicos, o mundo em que vivemos. Segundo conhecimento de grandes sábios, devido ao pecado, corpos que eram como espelhos acabaram refletindo o mal à luz divina, o que resultou na quebra e na queima dos vasos sagrados. Muitas vezes, o mundo em que vivemos é descrito como cinzas na Bíblia, ou pó da terra. Este rei de Nínive pode ter recebido a notícia do que é descrito no livro de Mórmon, um cálculo da batalha entre bem e mal, onde é muito difícil a troca de turno ou de liderança novamente para o bem, pois os postos de influência e exemplo estão tomados pelo mal. Essa situação quase irreversível pede a atuação de um time, o qual seria herdeiro do paraíso. Este time é composto até mesmo pelos animais, pois a Bíblia diz que, tendo sido eles acrisolados ou formados na sua constituição pelo Criador, haverá um tempo no Éden em que eles habitarão em harmonia. Por isso, temos que rever os nossos padrões de consumo. As consciências já nos avisa o Oriente, na figura da Índia e do conhecimento védico ou hindu, de que os animais são conscientes e o sofrimento decorrente da criação em granjas ou nos momentos antes do abate resulta numa vibração negativa nos mundos de evolução espiritual. A narrativa grega descreve Odisseu retornando da sua jornada na ilha Calipso
de volta à sua terra para a sua rainha Penélope. Nesse caminho, ele tem uma conexão com Arcturus, o local que possui o vinho das jornadas, o conhecimento. Os chamados fenícios, também navegantes, lidavam com os touros ou ainda com os bois, sendo por isso conhecedores das rotas de navegação, tendo o Brasil sido sempre um exemplo na criação dos animais. Porém, essa jornada rumo ao matadouro é o exemplo do modus operandi das civilizações, referidas muitas vezes na figura dos Anunnaki como seres que subvalorizam o ser humano. As jornadas divinas, como descrita no Ramayana, a encarnação de Vishnu na Terra, na figura de um ser chamado Rama, na mesma situação de salvar uma fórmula que estava em destruição iminente, ocupando a limitada forma humana, muitas vezes descrita como cedro na Bíblia, devido à limitação de efetuar escolhas e ter movimentos de recompensa, julgados por uma tribuna celeste que ancora o chamado Caibalion. Os valores comuns que ditam a fortuna na Terra o chamado Odisseu ou Ulisses tem de volta o seu trono ao atirar uma flecha com seu arco, devido a uma competição criada por sua esposa. A chamada jornada das consciências, o chamado time ou equipe que terá por herança o Éden ou o paraíso, tem por condição a atuação conjunta até mesmo dos animais, pois eles ancoram na Terra arquétipos ligados até mesmo aos anjos. O cuidado junto à natureza e da alimentação é uma sabedoria já disseminada no conhecimento humano. Precisamos nos aprimorar, pois os animais têm parte também nos movimentos que resultam no bom funcionamento da consciência. A digestão, processo feito no sistema
digestivo humano resulta no sistema emocional, os temperamentos, fleumático, entre outras classificações que os antigos sabiam, fruto, muitas vezes, em alguma porcentagem, do alimento que ingerimos. As tribunas celestes já estão com esse fator em sua fórmula ou crivo de julgamento da humanidade, assim como da energia do petróleo. Já temos a energia elétrica e o petróleo, além de ter a sua fonte em países muitas vezes em guerra, é também um poluente. A fortuna na narrativa humana na Terra será consequência da boa troca de turno ou de posições em momentos-chave. O conhecimento judaico diz que no corpo de Adão haviam diversas almas. Muitas vezes estamos precisando do tronco de Adão, aqueles possuidores de títulos, devido os seus atos de nobreza. Por enquanto é isso, tenha um bom dia. Bom dia, povo de Igarapé. Hoje, primeiramente, meu nome é Hudson e atuo na área cultural. Hoje venho falar um pouco sobre a tradição da Páscoa, entre outros temas. O Cordeiro da Páscoa é a tradição referente à saída do povo do Egito. Egito este que, como narra o livro de Naum,
princípio, chamei Egito de meu filho, ou chamei do Egito meu filho. É a tradição referente ao mito do Éden, devido o conto das terras sagradas ligadas à criação inicial. O livro de Isaías 25 diz: o meu povo desceu ao Egito e foi comprado sem dinheiro pela chamada Assíria, talvez em enigmas psicológicos ou sociais. A Bíblia narra ainda no livro do Gênesis o chamado Nimrod, que queria conectar a narrativa terrena aos caminhos celestes com a referida Torre de Babel. O referido navegante Pero Vaz de Caminha narra na sua carta a descrição de um monte na chegada ao Brasil, muito semelhante à Torre de Babel. Este foi chamado Monte Pascoal. Talvez uma mensagem da natureza devido à missão do território. Referido objetivo das navegações de Josué a território paradisíaco ou edênico. O fruto da conquista de Josué do território descrito na Bíblia é a narrativa do ciclo atual, pois as criaturas que habitavam antes foram para outros locais, como narra a tradição maia do referido México. O calendário deixado e os escritos de um povo inteligente, porém habitava no local uma população selvagem. Os sacerdotes deixaram a superficialidade do convívio social e foram para abrigos seguros. O livro de Crônicas narra, na sequência de descendentes, Lude ou alude como filho da descendência de Cã, um ser pós-diluviano. Tudo isso descreve
que território sagrado está sendo habitado por um ciclo de consciências na busca de respostas para enigmas cósmicos. O livro de Jeremias, durante as intercessões em favor do povo, narra que a filha do Senhor está ferida com manchas dolorosas, porque às suas portas as pessoas estão como mortas e os sacerdotes estão sem alicerce ou ponto de ancoramento. É narrada ainda uma força já precipitada, talvez na forma humana. A narrativa de uma força celeste, como narra a canção de Rolando, uma famosa trova da época medieval do rei Carlos Magno, que, de modo alusivo, narra reis cósmicos e forças militares que foram precipitadas na Terra para cumprir uma missão. À época, a conquista da Gália, que se dividiria em Alemanha, França, Itália, dentre outros. Conectadas à tradição brasileira, pois os corsários, navegantes franceses, já tiveram acesso a território e conhecimento brasileiro no que se refere a tradições sagradas. O chamado Cordeiro da Páscoa é fruto da interferência do favor divino em prol da população israelense que estava escrava no Egito, sendo Israel Jacó. O Jacó teria uma tradição de uma herança, devido livros como Obadias e a narrativa de uma estrela de Jacó, descrita, se não me engano, em Números. A herança que estaria sob os montes, a conquista de um território sagrado. Porém, tudo é fruto de uma sincronia de movimentos. E a chamada potência principada ou falange, muitas vezes referida como Lud, talvez esteja intrincada num nó de movimentos não sincronizados, muitas vezes passando mensagens que se referem aos lombardos ou aos assírios. A tradição das pedras do templo, conhecimentos trabalhados por consciências
já treinadas em práticas de recompensa espiritual e física. A tradição dos sicilianos ou aqueles de Siracusa, os italianos, aqueles da região do Líbano, dentre outros lombardos que trabalharam a moral intrincada no conhecimento espiritual na busca de retribuição de favores divinos, muitas vezes sobrenaturais. A herança da referida cidade em território sagrado, que estaria ferida de um golpe doloroso, com referência à porta e falta de ancoramento sacerdotal, seria a maior das heranças, pois a filha do Senhor é retratada como a portadora da herança do paraíso. Muitas vezes também é citada Débora, como em Juízes 6, um pouco antes. O Cordeiro Pascual é fruto de um retorno da consciência divina ao Egito, território edênico, para que o povo tomasse posse da narrativa da união de consciências divina e humana, tomando atitudes em sincronia. A chamada força retratada em Jeremias, muitas vezes, é citada em tom pejorativo, devido talvez a regiões celestes com que o Senhor de Israel tenha embates, como é tratado o rei da Babilônia, dentre outros. Porém, nada podemos fazer se este for o nosso tempo ou ciclo, sendo os movimentos celestes e principados muitas vezes relatados como Babilônia, e como em Ezequiel e Apocalipse, um referido nome de ciúmes do Senhor, é talvez a narrativa de potências celestes tendo movimentos na terra. O conflito e muitas vezes questionamento do sistema de recompensas e moral separadamente coloca em xeque ou em embate muitas vezes sistemas culturais, como é o caso hoje da sociedade ocidental e oriental, ou ainda do Oriente Médio. Sendo o estilo de vida
muitas vezes o crivo para a argumentação no sentido de acesso a benevolências do Criador. O acesso à chamada bênção do Senhor em estilo de vida, muitas vezes desleixado, é o que causa a ira dos orientais. Muitas vezes desmerecendo as tradições ocidentais, como a brasileira. Porém, somos herdeiros de território sagrado e da narrativa de Josué. Os chamados príncipes celestes, que, talvez em forma humana, representam as forças que estão em terra, talvez taxadas pejorativamente como último recurso no livro de Jeremias, da referida filha do Senhor, encontra analogia no Vale dos Refaíns ou Serafins, e ainda no Salmo 19, o referido salmo que trata sobre a criação, onde narra que as consciências desceram de cortinas celestes ou de caminhos para habitar em vasos, talvez as almas humanas. Podemos estar cercados por seres com faculdades superiores inerentes à missão na Terra, muitas vezes em modo escondido, devido à forma de levar a vida, talvez referente a dietas e comportamentos morais. A equipe não encontra sincronia e por isso temos a narrativa que vemos hoje de conflitos e catástrofes naturais, talvez mandando mensagens a consciências em modo humano que despertem e formem o seu grupo. Pois, como o chamado palanquim de madeira é preciso restaurar Sião, para que, em posse das capacidades ancestrais, o ambiente possa ser transformado para direções mais próximas do caminho divino. Esta é a mensagem. Tenha um bom dia. Bom dia, povo de Igarapé. Meu nome é Hudson e hoje venho falar sobre o cumprimento e o prazo de algumas profecias bíblicas
devido à sua conexão com a narrativa histórica e cultural do continente americano e da Península Ibérica, assim como o Oriente Médio. Os chamados parentes de Isaac são os habitantes das fronteiras dos povos narrados na Bíblia, às vezes descritos como sírios, assírios, libaneses, entre outros. Devido à conexão poética ou analógica de Ismael com o Egito, o conhecimento sobre questões celestes foi transmitido àqueles chamados parentes de Isaac, conhecedores dos ciclos e criadores dos calendários, também relacionados aos sumérios. Este povo teve uma trajetória no chamado altar do Senhor, a terra. A profecia de Jeremias do renovo do Senhor, o chamado Ereie Yehudá, narra um cativeiro de 70 anos e depois um período de 400 anos, período historicamente decorrido na conquista de Israel pelo rei babilônico, questão de encerramento do Primeiro Testamento e também do livro de Reis. O chamado período que se segue é onde assume Dario, o rei persa, que combate após os 400 anos, cumprindo a profecia, Alexandre o Grande, se tornando a cultura dominante, aquela grega, descrita nos filósofos Sócrates e Platão, pois este último era líder praticamente espiritual de Alexandre. Essa sucessão de impérios é descrita na Bíblia e tem conexão com os caminhos dos chamados irmãos de Isaac, aqueles descendentes dos sumérios, dos sírios e dos libaneses, conectados a conhecimento Anum, dos ciclos e movimentos de consciências pelo altar da terra para cumprir missões específicas. As jornadas descritas na Bíblia como um cativeiro ao povo judeu culminam no surgimento de um renovo chamado Leão de Judá. Esse renovo acontece após algum prazo, e esse prazo recentemente, por ironia, resultou em 2.424 anos. Devido ao período de 400 a.C., onde ocorreu a batalha entre Dario e Alexandre o Grande, até o ano 0 de Cristo.
Após o ano zero, houve sim conexão cultural entre os territórios, como já venho dito, neste lugar, o território hebreu da Bíblia e o território brasileiro, devido à conexão da narrativa da terra edênica, referida no rio Pison, muitas vezes conectados ao rio São Francisco, o rio do Éden, cuja um dos afluentes é o rio Paraopeba. Estamos próximo de trajetórias sagradas para os povos antigos. O chamado povo sírio, assírio, libanês, irmão de Ismael, veio a território brasileiro, como é ironicamente descrito na Pedra da Gávea, que parece a figura do serafim da cultura da Fenícia. Somos guardiões, muitas vezes na forma da ignorância, de uma herança destes povos. A narrativa do cativeiro, que culmina no ressurgimento do chamado Leão de Judá e na libertação deste povo, é fruto de um prazo decorrido e de missões bem-sucedidas dos povos. O período de 0 até 1500 do descobrimento, houve sim trabalho em território brasileiro do chamado Ka, a figura mítica descrita na forma dos Leleges, guerreiros descritos no filme 300, que narra o combate entre Artaxerxes e um segundo personagem, na figura dos Jônios da Grécia, e as narrativas mitológicas de território assírio. O personagem e os guerreiros do filme 300 são os missionários da região ibérica, pois Portugal, às vezes descrito como Lusitânia, tem herança grega na figura profética. Esse chamado Rei Car, muito associado a Salomão, é portador de uma missão, a de doutrinar a população local na figura dos monges piagas e conhecimento do chamado Car Mutum, a grande obra de Car, as trajetórias e missões das consciências no universo, tradição ismaelita, de quem tem conexão ao Egito e à alta cultura cósmica. O descobrimento do Brasil por Portugal foi fruto de uma missão destinada por mentes cósmicas e fruto de um constante intercâmbio de informação na figura dos chamados piagas ou cartaguases e os portugueses, em consonância com as tribos locais, como os tupis.
o período passado de 2.424 anos do período de cativeiro do povo judeu torna a Bíblia um documento isolado que precisa ser atualizado. A narrativa do retorno do Criador, da consciência divina que regeu os judeus, precisa ser atualizada em documentos oficiais. Pois o contato do homem com o divino está atualmente isolado num documento dividido em 2 testamentos. Os caminhos dos irmãos de Ismael e os seus trabalhos nas chamadas rochas do altar, circuitos de recompensa aos trabalhos humanos na terra, é o que nos dá a nossa fortuna, a nossa sorte no decorrer da vida e a nossa narrativa histórica. Estamos separados da narrativa divina devido à não atualização do documento Bíblia. O surgimento desse renovo, esse chamado Ereyê Yehudá, pode já ter acontecido. O que é preciso é uma atualização e divulgação a meios populares e registros históricos, na forma de livros, pinturas, esculturas, dentre outras obras de arte. Como refere o dilúvio universal, os chamados regentes do ciclo passado são os descendentes de Cã, filho de Noé. O dilúvio universal parece ter sido uma confusão na narrativa histórica. O chamado rio de Uvém, entre outras curiosidades, que separa os caminhos celestes, pode ser a última fronteira da Terra rumo ao universo, a chamada exosfera. A narrativa pascual é uma repetição, como é comum no altar do Senhor, do arquétipo da conexão entre o povo prisioneiro e aquele chamado que é como Deus, ou Miguel, narrado no Salmo 36 como aquele que vem auxiliar o fraco no momento de opressão. As figuras do fogo celeste, a chamada sarça ardente, dentre outros, são manifestações de corpos de seres angelicais. O chamado Novo Êxodo, descrito segundo tradições de estudiosos em átrios de locais sagrados, refere talvez a uma nova libertação do povo de Israel, talvez do cativeiro da Babilônia, descrito em Jeremias, que duraria 70 e depois 400
e depois uma longa quantidade de anos, descrita em Daniel, até a reedificação do altar, talvez mais próximo do que imaginamos. Na narrativa descrita em Êxodo 29, um pouco antes, a tradição de Arão de oferecer um carneiro junto a uma porta sagrada, talvez a lendária porta aos 7 estrelas. Essa é a mensagem de hoje. Obrigado.